Hoje temos a honra de receber aqui, na sala do José Leone Pinto, canal do YouTube, o general Carlos Alberto Santos Cruz, o general de divisão da reserva do Exército, foi secretário-geral da Presidência da República, comandou tropas da ONU no Haiti e no Congo, e atualmente é militante do partido Podemos. Como vai, general? Tudo bem. Boa tarde e obrigado pelo convite. Eu é que agradeço pela sua aceitação. General Carlos Alberto Santos Cruz, 69 anos. Ô, general, o senhor me respeita porque eu sou um ano mais velho que o senhor. Tenho 70, setentinho. E nessa época um ano é bastante. O general nasceu em Rio Grande, em 1952. Eu nasci em Uiraúna, na Paraíba, em 1951. Em Rio Grande nasceu também Golbery do Couto Silva, em 1911. O senhor passou infância, juventude, tudo lá em Rio Grande, general? Eu fiquei 15 anos, né? Desde o nascimento até os 15 anos de idade, quando eu fui para o Exército, com 15 anos e meio, né? Eu fui para o Exército, para Campinas, e aí só voltei a Rio Grande e volto até hoje só de férias, né? Desde os 15 anos de idade, então, que eu estou fora. E aí fui para o Exército e comecei minha vida muito cedo no Exército, com 15 anos e meio. O senhor tem pai vivo? Não, meu pai faleceu no ano que eu nasci. Em 1952. Quem era o seu pai? Qual era a profissão dele? Meu pai era da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, da heróica Brigada Militar, que chama. Brigada Militar. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então, meu pai era policial militar e faleceu em 1952. Na época, ele era capitão. Ele faleceu no ano que o senhor nasceu? No ano que eu nasci. O senhor não conhecia seu pai? Não. Então, ele... General, falava muito. E morreu muito cedo, morreu com 44 anos. Morreu muito cedo, né? Eu ouvi muito falar que aquela pendenga do Golbery com o Brizola era por causa de uma questão de um porto, que o Brizola esvaziou o porto do Rio Grande, então nunca o Golbery perdoou e tal. O que é certo é que o Golbery tomou do Brizola a sigla do PTB e entregou a Ivete Vargas. E criou o PDT. O Brizola criou o PDT. O senhor conheceu o Golbery? Não, não conheci pessoalmente, não. Na época que ele ainda estava em evidência na política e tal, eu era em 1974, eu estava em 1970 e pouco, eu era aspirante, eu era cadete, então não. E qual é a sua imagem do Golbery? O senhor gosta do Golbery? Respeita? Olha, o que eu sei, o que eu li, claro que eu respeito, porque é outra época, né? É muito difícil julgar as pessoas que viveram em outra época, em outro contexto, né? E a forma até de fazer estratégia, de fazer política num regime mais fechado, como era o regime militar, ali, o período militar, também fica até mais fácil, né? Normalmente você tem mais rapidez na implantação das coisas, etc. Então, ele fez muita coisa ali na época, né? Se fez o nome dele com algumas ideias na política, na estratégia, né? No planejamento. E eu penso que ele foi uma pessoa de destaque na época dele, né? Hoje é completamente diferente. Quando você está num regime militar um pouco mais fechado, ali nós estamos falando de quase 60 anos atrás, estamos falando de 1970, 60 e pouco. 70 são 50 anos. O senhor entrou em Agulhas Negras exatamente em 70, não é isso? Não, entrei em 71. 60 e... Então, 71 eu entrei em Agulhas Negras, em 68 eu entrei na escola preparatória em Campinas. Então, é um outro momento de como você formular estratégias, como você formular a sua assessoria ao governo, né? Que é tudo implantado de uma maneira mais simples, mais rápida, porque está num momento de exceção ali. Hoje é muito diferente. Hoje você tem que fazer extensas negociações, você tem que
uma capacidade de diálogo muito forte, etc. Então, eu vejo que ele foi uma pessoa de destaque da época dele e fez coisas muito boas. Chamava, inclusive, a Escola Superior de Guerra, na época dele, de Sorbonne. Era uma espécie de É, apelido. E ele é, foi muito forte, tanto no Geisel quanto no Figueiredo. é, eram governos que tinham uma continuidade muito grande de pensamento, de filosofia, continuidade de pessoas, né? Porque saía de um general para outro, então tinha muita continuidade de governo. Hoje é complicado, porque troca o governo, tem gente que exonera todo mundo para trazer toda a turma dele, aí perde a continuidade, perde o trabalho. Então, as suas como é que surgiu a sua características humanas. vocação militar, general? Como é que o senhor A minha, admirava voca... algum militar? a minha vocação militar surgiu pela necessidade, né? Em primeiro lugar. Como eu falei, meu pai morreu aí, eu tinha 3 meses de idade, nós éramos 8, né? A mais velha tinha 13 anos, então são 8 crianças. Né? A minha mãe, nessa época, tinha 34. E ela ficou muito doente logo após o falecimento do meu pai, e faleceu com 39 anos de idade, 5 anos depois. Então, é uma prole grande, né? De 8 filhos, naquela época era normal, e que tiveram que se virar, né? Dar um jeito na vida, com o auxílio de um tio, de um vizinho, então, por aí vai. E quando eu fiz 15 anos, eu tinha que ter uma saída de vida, né? Estava difícil de conseguir vaga no colegial, no colégio público, tudo isso. E daí, um lugar que me oferecia casa, comida, roupa lavada era a Força Armada. Então, eu fiz um processo inverso do casamento, né? Eu primeiro casei e depois me apaixonei. Normalmente, a gente se apaixona antes de casar. Mas aí, para se apaixonar, o senhor deve ter tido algum herói militar, não teve? Mesmo estrangeiro, sei lá, o Não, carro. eu era criança, naquela época a gente ia muito ao cinema, né? A gente ia no cinema, juntava o dinheirinho a semana inteira para ir no cinema no domingo, né? Então, gostava muito de filme. Eu sempre gostei muito de filme de guerra, de filme de cowboy, de filme de aqueles filmes da época, né? Tinha muito filme de cowboy, de faroeste, muito filme de guerra, porque isso aí nós estamos falando de 1960 e poucos, nós estamos falando de 15 anos depois do término da guerra. O volume de filmes de guerra era muito grande. Também gostava, lógico, de filmes românticos, etc. Mas eu sempre gostei muito do filme de guerra e do filme de cowboy, do filme de aventura, né? Sempre gostei muito de aventura. Então, Quem era o seu herói? Quais eram os seus heróis? Naquela época ali, naquela época eu lia muito naquela época. Não tinha televisão, não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Né? Então, hoje você gasta muito tempo com isso, mas naquela época eu lia muito. E eu lia os clássicos de literatura, porque meu pai não deixou nada de dinheiro. Com o dinheiro da minha herança eu comprei um toca-fita. Né? Então, mas deixou muito livro. Então, todos os clássicos quase de literatura eu li quando eu era criança. Os Miseráveis e por aí vai. Até as Confissões de Santo Agostinho, que é um livro que eu nem tinha maturidade para ler naquela época. Então, mas ele deixou aquilo ali e aquilo estava disponível para você passar o seu tempo. Né? Criança brinca, joga bola. E também trabalhei muito desde pequeno, sempre trabalhei. Né? Naquela época a gente trabalhava como criança. Né? Hoje é até proibido, mas a gente trabalhava. Né? Assim que conseguia qualquer coisa, você trabalhava ali no bairro que você morava, se desse para trabalhar, você trabalhava em alguma coisa. Então, e assim foi. Eu lia muito na época. Né? Meus heróis eram quase todos aventureiros, né? E muito filme de guerra, filme de combate, filme de... Era uma época de artistas antigos, como Randolph Scott, de John Wayne. Né? Então, eu gostava muito daqueles heroísmos todos ali, né? Uhum. Então, depois, a vida militar, para mim, ela casou completamente comigo e para mim, eu passei 47 anos de vida militar em férias, né? Em férias, porque eu só fiz o que eu gostava. Né? Bom, aí o senhor conheceu o Jair Bolsonaro em Agulhas Negras, é isso? Não. Isso foi no esporte, né? Foi no esporte, foi em equipe desportiva ali pelos anos
80, 81, mais ou menos, 79, né? 79, 80, 81, por aí, em competições desportivas, né? Como atleta, né? Não foi na parte, não foi na área profissional, não. Foi no andamento de equipes esportivas, né? Você conhece esse livro, general? Olha, eu não li. Conheço, eu não li. Isso até que tem aqui, alguém me mandou. Acho que tem, não sei. Mas eu conheço o livro, mas não li. Esse Luiz Macluf é um grande repórter. Morreu de câncer, o melhor repórter que eu conheci. E ele... Macron, né? O nome Não dele é entendi o que eu falo. O nome Luiz dele? Macluf. Ah, Luiz Macluf de Carvalho, paraense, brilhante repórter, e descreve aí o julgamento do capitão Bolsonaro quando ele foi acusado de ter tentado fazer atentados terroristas junto com o capitão Fábio Rodrigues, colocar bomba em quartel e numa adutora do Guandu. O livro é chocante, porque o livro é a reprodução do julgamento do Superior Tribunal Militar. E nesse julgamento ele foi absolvido porque ele apresentou um argumento, sem advogado, apresentou um argumento de que o croquis, o desenho das bombas, 2 laudos deram como positivos dele, 2 laudos foram inconclusos, ele usou em sua defesa e 8 juízes votaram a favor contra 4 contra. Do resultado desse episódio todo, eu não sei se o senhor conhece essa citação, mas o general Ernesto Geisel o chama 3 vezes de mal militar, numa entrevista que ele deu a uns professores da Fundação Getúlio Vargas. O senhor conhecia isso? O senhor tem ouvido falar já nisso? Conheço, eu nunca me interessei muito por detalhes, porque isso aí aconteceu na época que ele era capitão, eu também era capitão, 3 anos mais velho, mas coincide ali uns 4 anos junto no posto de capitão. Então, eu conhecia o caso, um caso que é mais uma questão de acusação, é mais de indisciplina do que de perigo real, porque é mais show, né? Show, como a gente até tem visto vários aí. Se você colocar um dispositivo desses aí com explosivo ali numa adutora, a história agora conserta de tarde e pronto, continua a vida, né? Não é o problema nem do aspecto físico da coisa, é do aspecto disciplinar, né? Do aspecto de honestidade, de lealdade, de como lidar com as coisas, e a parte de espetacularização, né? Então, do show. Agora foi considerado inocente, né? Ele disse que não era dele o desenho, aí como você está dizendo, mas o STM, né? O Superior Tribunal Militar, absolveu. Eu não vou fazer consideração sobre essa absolvição. O general, qual era o seu contato com ele assim? Ele, vamos falar bem francamente, ele já mentia como mente hoje? Olha, antigamente eu não tinha essa noção, né? Para mim, porque você, quando conhece a pessoa, você tem um nível de amizade ali de equipe desportiva, você treina junto, é uma vida mais fácil, não é no ambiente de trabalho, não tem decisões importantes a tomar, não tem nada, é levantar de manhã, tomar café, treinar o dia inteiro, etc. Ou quando você encontra também a conversa é uma conversa mais suave, mais aliviada, não é do ambiente, não é uma conversa profissional. Eu nunca trabalhei com ele, nunca tive um ambiente de trabalho. Então, mas quando você é jovem, é tudo mais simples, né? Ainda mais na situação que a gente se conheceu. Posteriormente, ele saiu do Exército, nesse caso aí, ele sai do Exército, né? Inclusive, o general Leônidas, que era o ministro, não permitiu que ele cursasse Exaó. O senhor cursou Exaó em 1985, não é isso? É isso mesmo. Então, não podia ser nem major, né? Porque correu até um boato de que ele não era capitão, ele era tenente e foi promovido, mas, pelo que eu apurei, não. Ele foi aposentado como capitão. Não, eu acho que exerceu como capitão também um tempo, né? Acho que foi capitão. Bom, mas só que o que acontece? Ele passou a levar a vida na área política.
como vereador, depois deputado estadual, se não me engano, e depois deputado Não, federal. ele foi vereador, depois federal. 2 anos vereador e Foi 28 federal. direto, foi direto de vereador para deputado federal. E passou 28 anos nessa situação. E sempre com uma característica de fazer de show, né? Característica de show, ou na porta do quartel, ou arrumando ali uma confusão na entrada do quartel, ou fazendo um bate-boca com alguém na Assembleia, etc. Ele desenvolveu esse aspecto aí de fazer as coisas mais chamativas, né? Fazer um show sempre que possível, mas não desenvolveu coisas efetivas, né? Trabalhos efetivos não tem registro, se eu não me engano. Não tem nada. Por exemplo, o próprio público militar que ele foi a base dele de votação no Rio de Janeiro, eu acho que não tem nenhum registro de algum benefício que ele tenha feito em termos de legislação, de alguma coisa assim. Pílula do câncer. Como? Pílula do câncer. Ele e o Então, deputado petista Aline Quinalha fizeram um projeto da pílula do câncer, a pílula que curava o câncer, que até hoje ele briga por esse projeto. E é interessante, porque já ali havia uma aliança dele com o PT. O projeto é dele e do Arlindo Quinalha, que era presidente do Sindicato dos Médicos e deputado pelo PT. Mas o destaque dele era um destaque sindicalista, né, general? Ele lutava com soldo. Não, mas tudo conversa, porque nunca fez nada de efetivo também, né? Existem bons sindicalistas que conseguem realmente benefícios para as suas categorias e existe aquele que faz só a conversa, mas que não realiza nada prático, né? Então, não vou ofender aqui os bons sindicalistas, não. Então, desenvolveu essa característica, né? Uma característica que ficou por conta do show. E ela se perpetuou até hoje, né? Agora, o senhor foi, em 2005 a 2009, para o Haiti. Como é que foi a sua experiência no Haiti? Olha, a minha experiência no Haiti... eu cheguei no Haiti, numa situação ali, o Haiti ele teve uma situação, um caso histórico, né? Tem razões históricas, e ele chega naquele momento ali com uma diferença social muito grande, uma pequena classe rica, muito culta, mas muito pequena. Então, o país praticamente tem uma classe média quase inexpressiva e uma grande massa de pessoas que não são pobres, elas são miseráveis, né? No Brasil também tem. No Brasil também tem. E ali, isso aí se politizou. Normalmente nesses ambientes assim, onde pela falta de presença do Estado, nós temos um caso clássico no Rio de Janeiro e outros locais no Brasil, as gangues, né, ou milícias tomam conta daquele local, o governo perde a sua presença, os marginais, os criminosos, o crime organizado passa a controlar toda a vida das pessoas. No Brasil nós temos o absurdo até de milícias e crime organizado gerenciar até o serviço público, né? do transporte, da energia elétrica, da internet, do gás, mas não sei o que. Então, como no Rio de Janeiro. Chega nesse absurdo, né? Então, são coisas que não pode continuar assim. Então, e aí houve politização, revoltas, né? A ONU fez uma missão de paz, chamada Missão de Paz, e eu comandei por 2 anos e 3 meses as tropas da ONU no local. Então, você percebe que os países chegam, né, nessa situação, não é só por falta de recursos materiais ou recursos naturais, né? Não é só isso, não. É porque você tem sempre junto com isso uma história de corrupção, você tem uma história de falta de patriotismo, você tem uma história de embuste, né? De falta de liderança, né? Falta de liberdade, tirania, porque lá aquele... teve a época do Papadoc, do Baby Doc, né? Então, onde a violência política era muito grande, mas até o Estado era um pouquinho mais organizado. É claro que você não pode trocar a organização por violência. Então, aquilo foi uma época ali, vai de 1919, não, 39, eu acho que foi Papadoc, 34.
ele era porque era doctor, né, de doutor, ele era doutor. Ele foi estudante, foi estudante universitário e liderou ali, principalmente, a saída dos americanos que tinham ocupado o país ali, né, por alguns anos. Então, você não pode trocar a violência pela liberdade, pelo desenvolvimento, não é nada disso. Mas não teve a evolução também. O próprio filho, Baby Doc, foi presidente à vie, né, para toda... presidente eterno, né? Então, mas, no fim, acabou também indo para a França. Depois voltou e faleceu lá. Então, o processo é sempre o mesmo. Você não pode deixar haver uma diferença social desse jeito. Você tem que ter justiça social, você tem que ter empatia entre os governantes e os governados. Você tem que primar pelo bem público e não pelo seu enriquecimento pessoal. Você tem uma série de defeitos que você pode transferir de lá para cá ou para uma série de outros países. Aí. Depois eu morei na África 2 anos e meio também e eu vi muita coisa. Eu queria lhe falar sobre a experiência do Congo, porque tem uma experiência interessante, que é a seguinte, no Congo. Né? O senhor foi o chefe também, o comandante, substituiu um indiano lá, das tropas na ocupação da República do Congo. Né? O Congo é o cenário do meu romance. Eu conheci o Jorge Luiz Borges pessoalmente, e ele me disse o seguinte, o grande escritor argentino, ele disse: olha, não leia, esse negócio de ler, releia. Eu agora só releio Conrad. Aí eu voltei aqui para o Brasil, comprei tudo que era livro do Conrad em inglês e li um livro magnífico chamado O Coração das Trevas, que se passa lá no Congo, né? E que foi depois adaptado, só que o cinema adaptou como se fosse na Guerra do Vietnã, mas a origem é o grande romance. E no Coração das Trevas é o nome do romance. E o do filme Apocalipse Sinal, que é a saga do Marlowe e do Kurtz, né, que foi interpretado magnificamente pelo Marlon Brando, meu herói da juventude. E eu vi aquela cena, né, que ele diz horror, né? Horror, o grande verso do T.S. Eliot, que para mim é o que mais expressa o Brasil hoje. E vendo, né, relendo o livro e tal, o livro passa muito na travessia ali do Rio Congo. Então, eu imagino que o senhor deve ter feito essa travessia, ter subido e descido aquele rio várias vezes. Eu gostaria muito de ter visto isso, mas eu não ia topar com o Marlon Brando lá. Tem coisas na vida assim que parece que a gente viveu num filme, né? Parece que a gente estava no meio de um filme. Eu fico imaginando o senhor lá, subindo o Rio Congo, descendo o Rio Congo. Então, ali, tanto no Haiti como no Congo, tem uma coisa muito importante que eu transferi aqui para o Brasil: o fanatismo político, né? Porque as pessoas mais pobres, elas são exploradas, elas são manipuladas politicamente, e porque elas têm necessidades, né? Então, alguns espertalhões, né? Alguns criminosos, né? Eles, em condutas criminosas, eles conseguem cooptar, conseguem manipular a opinião pública, etc. E as pessoas se fanatizam, né? Não só pelas características de personalidade, como não é tão difícil assim de fomentar o fanatismo. E nós estamos vivendo no Brasil, no momento, nós estamos no Brasil num país doente, né? O Brasil hoje é um país doente. Por isso que eu lhe disse que o verso do Eliot cabe bem para o Brasil. Hoje o Brasil é isso aí, o horror. O horror. É um país doente. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Então, é um país doente, onde o fanatismo está extremado, o extremismo, o fanatismo, e isso vai levar à violência, sem dúvida nenhuma. Leva à violência, se não é generalizada, ao menos é localizada, né? Setorizada, porque não tem como viver num país onde hoje não se discute mais ideias. Hoje não se discute mais ideias, hoje é só ataque pessoal. Hoje em dia, se eu discordar de você, então eu já arrumo uma série de adjetivos para a sua pessoa, não para a sua ideia, né?
Então, e quanto mais baixo o nível, melhor, né? O êxtase é quando chega no palavrão mais baixo possível. Aí eu cheguei no máximo da minha Porque aí capacidade. você... Desculpe, general, mas aí você é compreendido, porque é Né? exatamente a linguagem falada, né, na É. rua. Quando E, você e leva a aí, linguagem da rua, o calão da rua, para o palácio, você está falando a linguagem da rua e a rua te entende melhor. Né? ela entende melhor, mas só que você é desonesto quando manipula isso aí, quando você tem que transmitir padrões. A sua obrigação é de transmitir padrões. Isso é uma obrigação. Né? Você não tem direito de fomentar o baixo nível das discussões, o baixo nível do comportamento social, o baixo nível do comportamento político. Né? Isso aí não... E principalmente quando é para esconder alguma irregularidade, alguma coisa. Então, a obrigação do governante, do líder, qualquer que seja o líder, ele procurar trazer aquele grupo social, seja o seu país, seja o seu estado, seu município, a sua sociedade, qualquer que seja, trazer ela para um patamar melhor de convivência, de relacionamento, de benefício social, etc. Então, eu não concordo que se explore esse tipo de conduta populista, principalmente em benefício próprio, porque normalmente essas condutas não são em benefício nacional, elas são em benefício próprio, ou de pequenos grupos. Muito menos do povo. São sempre em benefício da família. Não tem nada Da a ver pessoa. com o povo, não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com pátria, com país, com coisa nenhuma. Isso aí tem a ver com interesses pessoais, normalmente. Em qualquer lugar do mundo, isso aí não é só aqui. Então, O o senhor que eu estava falando aí. transferi de toda essa Pode observação falar, é senhor. isso. O que eu transferi de toda essa observação é isso, é que o fanatismo que nós estamos vivendo, ele provavelmente vai levar a violência localizada, ao menos. Né? Olhe, eu, quando sei da sua experiência no Haiti, no Congo, e eu vi uma notícia que me chocou muito, me estomagou, né? Que foi há um ano, em dezembro do ano passado, uns traficantes pegaram 3 crianças numa favela de Belfort Roxo e torturaram a criança até matar e depois mataram as outras 2 porque viram... Agora eles foram descobertos pela polícia, que é uma raridade no Rio, né? Mas o senhor foi secretário nacional de Segurança Pública e teve o Rio ali sob sua mira, né? Então, eu queria saber o seguinte: o senhor vê alguma semelhança entre o que acontece hoje? Aconteceu, esse fato foi revelado esta semana, um ano depois do crime. Os meninos foram mortos porque roubaram uns canários de um amigo do traficante, né? Miliciano, sei lá, e agora estão 30 e tantos caras estão na cadeia. Quando a sua experiência como secretário nacional de Segurança Pública lhe deu ocasião para usar a sua experiência de comandante militar no Haiti, no Congo, lá no Rio? Olha, Horror, o verso do Hélio. O crime, esse crime aí é um crime que não tem classificação, né? Isso é uma coisa bestial, né? Isso aí não é nem o crime hediondo, isso é uma coisa bestial, isso é um nível de violência, de tudo. Isso aí não tem adjetivo para classificar o que esses criminosos fizeram com 3 crianças, né? Isso aí é uma coisa absurda. Mas esses absurdos sempre aconteceram e têm acontecido. Se a gente voltar para ver outros casos, né? Eu lembro quando, lá na década, acho 50, 60, lá tinha São Paulo, tinha o Homem da Mala, lá o crime da mala, não sei o quê. Então, sempre houve esses criminosos, né? Agora, o problema, tirando esse aspecto assim que a gente fica consternado não dá nem para pensar num crime desse, né? Como é que uma pessoa é capaz de fazer isso? O caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro não pode continuar você não pode caracterizar um país, uma sociedade por causa de um crime, mas não se pode mais aceitar que as comunidades no Rio de Janeiro permaneçam sob o controle de crime organizado e de milícias que se sentem com essa liberdade de fazer isso. Estou extrapolando agora esse assunto. Mas isso aí, é conseguido
através do controle político, né, general? As milícias elegem vereadores, deputados, presidente da República. Isso é através da corrupção institucionalizada, né? A corrupção dentro das instituições, a corrupção corroendo as instituições, destruindo as instituições, onde hoje o Estado não é nem presente, né? Não existe nem a sombra da desconfiança de que vai ser punido se fizer um absurdo desses. Então, claro que você pode ter um absurdo desse em qualquer lugar do mundo, aí um louco qualquer pode fazer uma loucura, mas nós estamos assistindo essa loucura desse crime aí dentro de um ambiente que não é controlado pelo Estado. E isso é um dos maiores absurdos. As comunidades do Rio, elas precisam de um planejamento. Você me perguntou, Secretaria Nacional de Segurança Pública, na época. A solução disso daí não é uma solução de segurança pública, é uma solução governamental, uma solução de governo, onde a segurança pública é um dos itens. O outro item é a escola, o outro item é a saúde pública, o outro item é a liderança, o outro item é o transporte, o outro item é o benefício. Combate à corrupção. O combate à corrupção é fundamental. O combate à corrupção é fundamental. Você não pode ter um projeto de segurança pública lá como se fosse resolver tudo e você começar a corrupção nas laranjeiras. Você não pode fazer isso. Então, a corrupção ela tem que ser combatida de cima para baixo. A única vez no Brasil que nós tivemos essa experiência foi na Operação Lava Jato, que começou de cima, né? Porque é muito fácil você criticar o guarda que pegou R$30 ali, R$50 para deixar, porque o cara estava com a lanterna do carro queimada, mas você não pegava o cara que roubou bilhões. Tem que ser de cima para baixo, tem que ser dado o exemplo, e o Estado tem que fazer plano integrado. Você só vai recuperar quando você tem... E eu vivi isso aí, então é uma coisa que eu vivi. Toda essa parte do Rio de Janeiro, quando você chega no Santos Dumont, vim hoje do Rio, né? Então, você chega no Santos Dumont, dobrou para a esquerda, você vai ter paisagens maravilhosas. Você dobrou para a direita, você vai ter problema na Zona Oeste, você vai ter problema na Zona Norte, né? Tem que haver um projeto de governo, de presença governamental. A escola todas as escolas, elas têm que começar, não é com aula, elas têm que começar com café da manhã. Todas as escolas não podem terminar com aula, elas têm que terminar com alimentação. Você tem que ter um projeto integrado de alimentação, de saúde, de ensino de valores. Cadê esse projeto? Não adianta você pegar, como o Exército passou um ano e meio lá dentro da favela da Maré, do Complexo do Alemão, etc., Complexo da Maré, ou a polícia, quando sobe, troca tiro, morre um monte de gente. O que isso tem resolvido? Tem piorado. Por quê? Porque não tem um projeto integrado. O projeto não é de segurança pública, o projeto é de governo. Então, é isso aí que está faltando. Discutir abertamente, não adianta show. Não adianta show, não adianta tiroteio, só tiroteio. Já entrei em muito tiroteio, né? Participei de combates na África, morreram centenas de pessoas. Não é esse o problema. O problema é que você não pode fazer um tiroteio das 8 às 9 da manhã, morre meia dúzia e não adianta nada em termos de solução dos problemas locais. Se você vai entrar com um endereço definido, uma identidade definida, como foi feito agora com esses criminosos que mataram as crianças, vai lá e prende os criminosos. Então, vamos lá. Porque 99,9% daquela comunidade é de gente decente, é de gente que trabalha, de gente que está passando dificuldade, de gente, né? E que está sobrevivendo no controle do crime pela falta do Estado. Então, se for entrar para pegar criminosos específicos, tudo bem, mas para fazer para troca de tiro só, isso aí não leva a nada. Agora, se não houver um planejamento integrado, nós vamos assistir mais vezes esse tipo de coisa. Já assistimos até repórter queimado em micro-ondas dentro da... Teve um repórter da Rede Globo, acho que era Tim... Como era o nome dele? Tim Lopes. Tim Lopes, né? Que foi queimado. Isso é um absurdo. Então, não é absurdo em cima de absurdo, é absurdo todos os dias, e que alguns a gente não sabe. Então, é o Estado que tem que assumir a sua responsabilidade, de estar presente, né? E o que não está acontecendo.
foi com esse pensamento que o senhor entrou na campanha do Bolsonaro em 2018. Como é que o senhor entrou na campanha? Como é que o senhor... Entrei porque ele me convidou. Ali tinha dois aspectos. O primeiro aspecto é que a sociedade, ele ganhou uma eleição limpa, o Bolsonaro ganhou de maneira limpa. Ganhou, a maioria elegeu. E ali existia um cansaço com os quatro mandatos do PT. O PT teve oportunidade de 16 anos, né, no governo. Michel Temer completou os últimos 2. Mas se desgastou. É inegável que o Lula, assim como na época o Fernando Collor de Mello, chegaram com grandes expectativas, né? Eu lembro, o Fernando Collor de Mello, eu era capitão, chegou o caçador de Marajá, pô, num país de desigualdade social, num país de super salário, num país de roubalheira generalizada. Chegou o caçador de Marajá, eu vou com esse, estou com ele, né? E deu no que deu. O Lula, quando foi eleito no primeiro mandato, também vinha uma pessoa de origem simples, num processo democrático, ganhou uma eleição limpa num país grande, pô, vai dar certo. Ainda fez um primeiro mandato bom, a situação econômica ajudava, mas aí começaram a aparecer os mensalões e as corrupções, etc., etc. Se perdeu completamente nisso aí. Aparecem no cenário pessoas aí que são desqualificadas, como José Dirceu e por aí vai. Então, e aí se desgasta. Então, quando chega na eleição de 2018, o PT era responsável pelo sentimento anti-PT. Ninguém queria o PT, porque o PT criou o sentimento anti-PT pelo desgaste de corrupção e escândalo de montão. Então, esse era um grande entusiasmo, acabar com aquela era PT, que é uma coisa boa. Na história de um país tem que ir trocando, né? E o Bolsonaro, ele aproveitou, fez o show, era um ambiente propício para show, fez o show, deu chute no boneco, pintou o set, falou tudo que a sociedade queria ouvir. Ele falou que a sociedade queria ouvir, que ia combater a corrupção, que ia pegar o doutor Sérgio Moro para ministro da Justiça, né, para continuar um projeto anticorrupção, por aí vai. Então, vamos lá, vamos ajudar. E o senhor entrou como? O senhor entrou nisso aí como? O senhor conhecia o Bolsonaro? Já conhecia, ele falou comigo até. Naquela época a gente se encontrou, ele falou comigo. Aí ele me telefonou, eu estava fora do Brasil, até ele me telefonou, me convidou, eu falei, não, vamos lá. Então, eu vim para a gente fazer o que ele tinha dito. Não vamos fazer tomar lá da cá, vamos fazer uma política respeitosa com todo mundo, com os oponentes todos, com a oposição, né? Não interessa o seu partido político, se é PCdoB, se é PT, se não é. Vamos fazer uma coisa respeitosa, dizendo não para aquilo que a gente tem que dizer não, né? Vamos fazer um novo modelo de relacionamento político, né? E não esse modelo viciado aí que nós estamos vendo, que só tem 2 parâmetros, dinheiro e benefício pessoal. Só tem 2 parâmetros, não dá. Com esses parâmetros não dá para continuar. Então, você vem para fazer alguma coisa de qualidade. Vamos atender a sociedade, todo mundo que quiser falar com a gente, vamos abrir a porta da Secretaria de Governo, onde eu estava. São organizações não governamentais, empresas, etc., governadores, prefeitos, parlamentares. Vamos lá, se a gente vai ficar a noite toda, vamos ficar, vamos atender, né? Vamos fazer uma coisa de qualidade, vamos fazer uma coisa transparente, porque se não tiver transparência e publicidade, não existe democracia. Só existe sem vergonhismo, sem vergonhice escondida. Tem que botar tudo na transparência. Tem que ser transparente em gasto público, em decisões, como é que são as tomadas de decisões. Então, você vem motivado por aquilo que foi dito. Mas, infelizmente, aquilo que foi dito começou já a deteriorar. Na prática, o senhor lá no Palácio, porque o senhor saiu rápido demais. O senhor entrou em janeiro e saiu em junho. Sai em junho, sai no 6º mês. Na prática, lá, o senhor já percebeu que a coisa desandou? Você percebe nitidamente, não é nem durante o governo, até antes, ali no período de transição, você já começa a perceber alguns sintomas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, um presidente tem todo o direito de dizer as diretrizes da política exterior.
Então, se eu sou presidente, eu posso dizer, olha, minha prioridade 1 é o mercado comum europeu. Ou então, a minha prioridade 1 são os países vizinhos, Mercosul e países vizinhos. Ou a minha prioridade 1 é os Estados Unidos, ou a minha prioridade 1 é a China e a Ásia. A 2 é Estados Unidos, a 3 é a União Europeia. Ele dá a diretriz. O presidente ele tem que ser capaz de dar essa diretriz. E aí, todo sistema tem que trabalhar dentro daquela diretriz, principalmente o Ministério das Relações Exteriores, e aí vem a parte comercial, vem todos os outros, né? Tecnologia, etc. Então, mas aí, quando você vê, não tem nada. Os Estados Unidos é um país que é histórica a nossa ligação, né? Com empresas, com tudo, com a cultura americana, nossa cultura de Hollywood. Eu até dei o exemplo aqui, quando era criança, de 2 super-heróis de Hollywood, né? Então, não tem problema nenhum, mas você não tem que, na prática, se agarrar ao governante americano. Não, é à política americana, ao governo americano, ou à política da União Europeia, e não às pessoas. Aí, então, você se abraça com um presidente lá, e aí faz um monte de besteira, um monte de cenas idiotas, até com um parlamentar nosso tirando fotografia com o gorrinho do Trump. Não pode, um parlamentar nosso não pode. Ele vai alimentar uma relação de Estado, ele não vai lá fazer palhaçada e se abraçar com uma pessoa. Então, você começa a ver ali as coisas deformadas na sua execução, né? Aí depois você vê ali, o Twitter de uma autoridade em nível presidencial não pode ser utilizado por quem quer que seja familiar ou não. Espera aí, é uma comunicação de um presidente da República, de um país que, né, um dos maiores países do mundo. O Brasil, com todos os seus problemas, é um dos maiores países do mundo, uma das maiores economias, etc., né? Então, você começa a ver que tem coisa que não tem seriedade, não é possível que seja assim, né? Então, aí vai. Agora, você tem que ser honesto na sua. O que eu estou dizendo aqui, eu sempre falei. Então, você tem que ser honesto na sua assessoria, porque um presidente tem muitas pressões, etc. E você tem que ser honesto, senão a pessoa o risco dela aumenta. Mesmo que ela não goste daquilo que você falou, você tem que ter coragem de falar. Fala com educação, mas fala. Só que e tem que aceitar que a autoridade decida se quiser. Se quiser aceitar, aceite. Se não quiser, não aceite o seu aconselhamento, a sua sugestão. Agora, ela que se responsabilize por isso. Eu não vou deixar de dar a minha sugestão honesta por questão de ficar em governo. Não é O isso. senhor se surpreendeu com a exoneração, general? Não, para mim foi o senhor contava com aquilo? Não, eu contava que eu não ia continuar. De qualquer maneira, eu não ia continuar. Porque eu ia ser honesto nas minhas observações e não ia dar certo, lógico. E foi muito bom para mim e para o governo minha saída. Foi bom para os dois. Para mim foi um grande alívio. Ali com o Gustavo Bebiano, por exemplo? O Bebiano, ele ficou um pouco tempo no governo e eu conheci o Bebiano naquela situação ali. O Bebiano foi uma pessoa que ajudou muito. Ele pegou o costume, até por questão de simpatia pessoal, ele pegou o costume de conversar comigo no final do dia. Eu saía muito tarde de lá, sempre 9h30, 9 horas, todo dia da noite. Então, muita gente sai nesse horário ali, né? Fica até mais tarde. E ele ia para lá, às vezes, de noitezinha, conversar comigo um pouco, lá, porque a gente trabalhava perto um do outro, né? E ele me contou muita coisa de campanha e tudo. Ele era um sujeito apaixonado pela causa, né? Ele foi companheiro do Bolsonaro, ele fez muita coisa pelo Bolsonaro durante a campanha, né? Acompanhou tudo, etc. E é um sujeito grandalhão também, então colaborava até na própria segurança dele. Era um cara que foi instrutor de jiu-jitsu, então ele tinha muitas iniciativas. Ele assumiu a presidência do partido temporariamente, né? Também. Então ele fez tudo que foi possível, que estava com ele, ele fez. E ele era um apaixonado pela causa Bolsonaro. Mas com um mês de governo, ele desencadeia uma briga pública, né? Entre um filho do presidente e o Bebiano, através do Twitter presidencial, né?
Então, uma coisa assim, surrealismo, né? Então, o Bebiano, aí ele sai do governo com um mês, acho que foi com um mês e pouquinho. Então, através dele, eu conheci muita coisa. Era uma pessoa muito apaixonada pela causa, né? Ele realmente tinha uma Você paixão. acha que essa paixão que o levou à morte, quer dizer, ele morreu de desgosto? Se morreu de desgosto, eu não sei, mas realmente ele foi uma coisa que afetou muito ele, eu não tenho dúvida nenhuma. General, quando a BBC o ouviu sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro, o senhor já tinha dado o diagnóstico ali. Afastou-se do combate à corrupção. Milhões de brasileiros frustrados com o voto dado em 2018. Que eu acho que é a realidade agora. Essa eleição agora vai ter muito voto frustrado. Muita gente que acreditava, como o senhor acreditava, na possibilidade de um projeto de governo, do combate à corrupção, que era até sinônimo de combate ao PT, né? E tudo virou, né? E o senhor descreveu isso nessa entrevista à BBC. Quer dizer, o senhor estava acompanhando as coisas ali, né, general? Você não precisa ser muito inteligente, não, para perceber certas coisas. Você precisa ter só um pouco de percepção e honestidade, né? A percepção, quando você começa a ver certas coisas, você tem que ver o rumo que ela vai tomar. Quando você vê determinadas coisas, você tem que imaginar qual é o desfecho. Então, quando você começa a ver todo tipo de show, quando a coisa está mais baseada no show do que na racionalidade, né? Quando você tem que ter um método de trabalho, você vê que não existe método de trabalho. Aquela reunião, por exemplo, de 22 de abril, que ficou famosa porque foi liberada, né? Aquilo não é uma reunião, aquilo não existe, né? Duvido, acredito também que não tenha havido coisa pior do que aquilo, porque não dá para ser pior do que aquilo. E também não é, mas no período que eu fiquei, as reuniões não eram daquele nível, eram um pouco melhor. Não é? Bem melhores até, em alguns casos. Mas a maneira como se trata as coisas, elas precisam... aquela convocação, por exemplo, acho que foi em março daquele ano, de 2019. 22 de abril de 2020, né? Não, os dois, mas em março já tinha havido em março de 2019. Um chamamento para que a população já fosse para a rua, para pressionar a STF, pressionar o Congresso, pressionar... Você foi eleito para governar, você não foi eleito para ficar chamando a população para a rua. A população já lhe deu o aval. A população já disse, olha, você é a pessoa que nós estamos colocando nossa confiança para que governe. Então, você tem o crédito. O presidente Bolsonaro, como qualquer presidente, ele subiu legitimamente, subiu com legitimidade. Mas aí tem a contrapartida. Eu estou te dando esse crédito, agora você tem que governar para todos. Para todos, inclusive aqueles que não votaram no senhor. Claro. Você, quando é eleito, você é eleito para governar para todos, até para aqueles que não votaram em você e até para os seus oponentes diretos na própria eleição. Né? Então, você tem um próximo pleito aí que eu estou apoiando o doutor Sérgio Moro. Né? É a minha opção, respeito a opção dos demais, não vou fazer moralismo de achar que o outro, porque está apoiando outro candidato, é isso, é aquilo, não é nada disso. Né? Questão de opção, a pessoa vai seguir as convicções dela. E claro que eu estou apoiando porque eu acredito que o doutor Sérgio Moro vai ganhar e estou fazendo tudo para ele ganhar. Se perder, você tem que desejar que o outro que ganhou seja feliz, né? E que o Brasil seja feliz com o outro. Agora, se ganhar, o doutor Sérgio Moro, no outro dia, tem que ser o presidente de todo mundo, inclusive dos seus oponentes no pleito. Não interessa quem são os seus oponentes no pleito, tem que ser de todo mundo. É isso. O Brasil baixou no nível, com esse governo, já tinha havido um desgaste institucional na época do PT. Não só de corrupção, mas como desgaste institucional. O PT acabou com a democracia quando fez o mensalão, eliminou a independência entre os poderes. Bom,
Agora, nós tivemos uma deterioração institucional fantástica. Democracia é uma coisa até difícil de... Tem várias definições, mas é uma coisa muito difícil de definir completamente. Uma das características da democracia é o aperfeiçoamento institucional. E nós estamos vivendo um momento de completo desgaste institucional. Desmoralização, destruição desmoralização, das instituições. a desmoralização Programado. das instituições. Programado, né, general? Pior de tudo, se fosse programado, você ainda conseguia fazer um plano contra. Pior de tudo é que ela é da própria natureza do governante, né? Ela é da natureza do governante. Ele não precisa planejar isso. Isso ele não precisa planejar, isso está na alma. O senhor acha que é só estilo? O respeito está na... Por exemplo, foi instituído no Brasil o desrespeito completo. Ninguém respeita ninguém, nem institucionalmente, nem funcionalmente, nem nada. Aí você vê uma autoridade máxima do Poder Executivo mandando para aquele lugar um ministro do STF, não interessa se é bom, se é ruim, você não pode fazer isso. Sabe, aquele show que todo mundo acha bonito de xingar a mãe do juiz no campo, mas aquilo é no futebol, você não pode fazer isso na política, né? No futebol, você vai no futebol, quando o juiz apita errado contra o seu time, você xinga até a quinta geração do juiz. Mas aquilo é futebol, minha gente. Aqui, no relacionamento institucional, tem que ter respeito, né? Tem jornalistas, por exemplo, que tem uma linha completamente diferente do que eu penso, certo? Mas você não é por isso que você vai ficar xingando, porque você vai ficar brigando, que você vai... Então, o Ministério da Saúde foi completamente desmoralizado, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, Força Armada. Se as Forças Armadas não têm um crédito com a população sólido como ela tem, ela também sofreu e está sofrendo um pouquinho, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho essa dúvida nenhuma disso. Então, a desmoralização institucional, o desrespeito, não pode ser instituído num país do jeito que está. Então, Pablo Weintraub, naquele dia 22 de abril, disse: vai prender todo mundo do Supremo. Ricardo Salles, vamos passar a boiada e passar tudo por cima da natureza. Quer dizer, aquela reunião já faz mais de ano, faz quase um ano e meio. E o Brasil vai ter que deixar esse pessoal para trás, essa turma para trás, esse governo para trás, e fazer coisa construtiva para frente. Nós temos que já pensar num plano, porque do jeito que vai, né, nós temos que ter... Qual é o nosso plano de educação? Qual é o nosso plano educacional? Estamos no 3º ano de governo, qual é o nosso plano de educação? Xinga aqui, na faculdade faz isso, faz aquilo, que é isso, que é aquilo. Sim, quantas vezes as nossas autoridades sentaram com os reitores para discutir, né? Vamos discutir com os reitores, com os alunos, com os funcionários, vamos lá, não tem problema se o sujeito tem a ideia diferente. E vamos dizer qual é a nossa ideia, qual é o nosso plano, né? E aí você perde, às vezes, um pouquinho no seu plano, ganha um pouquinho, o outro perde um pouco no dele, chega mais para o centro. Cadê o nosso diálogo? Então, qual é o nosso plano industrial? Qual é o nosso planejamento para a indústria? Então, nós tivemos uma deterioração institucional de relacionamento político, social, etc., muito grande. Hoje, nós estamos vivendo um país de doentes, onde opções políticas, por políticos que são temporários. Tem gente brigando dentro da família, tem gente brigando dentro do ambiente profissional, tem gente rompendo a amizade de 50 anos no ambiente profissional por causa de um governante que não está nem aí. Com a família, o irmão, primo, sei lá. E por um governante que é temporário, que daqui a 11 meses, se Deus quiser, não vai estar mais aí. Ou, se for reeleito, 4 anos e 11 meses, e também vai ser temporário. Você não pode destruir as suas relações familiares, profissionais, etc., por causa de preferência política. Paixão política. Agora, o mito. O mito. Isso aí já é outra coisa. Isso aí é a cartilha do totalitarismo. Todos os regimes com cabeça deformada, totalitários, né?
desde a época do bolchevismo, passando pelo maoísmo, passando pelo hitlerismo, pelo nazismo, fascismo, chavismo, castrismo, até lulismo e bolsonarismo. Então, é simples. A divisão social hoje é direita e esquerda. Quem não entende nada fala direita e esquerda como se entendesse muito da organização social. É amigo e inimigo, raciocínio binário fácil, e aí fica mais fácil de manipular. É a manipulação da opinião pública. Então, eu preciso dividir só em dois, porque fica muito mais fácil de eu manipular. Está acontecendo, todo mundo está vendo. Manipulação da opinião pública. Manipulação o senhor conhece o Moro desde a transição, é isso? Do governo. E o senhor sempre teve uma boa relação com ele? Sempre tive boa relação e tenho muito boa impressão dele. E agora eu tenho convivido um pouco mais perto. É uma pessoa muito inteligente, é um juiz, né? 22 anos de juiz, professor universitário, então é uma pessoa que tem conhecimento, tem cultura, um sujeito equilibrado, né? Então, continuando só bem rapidinho, você hoje tem um outro passo nessa cartilha totalitarista, que é o assassinato de reputações, que já acontecia antes também, mas foi intensificado o assassinato de reputações, onde você não discute as ideias, onde você ataca as pessoas. Para esse ataque, Tuminha escreveu um livro no governo Lula, Assassinato de Reputações. E está acontecendo agora numa intensidade fantástica. Agora ela foi massificada, né? Então, e para isso vale tudo, vale a calúnia, vale tudo, e ainda mais com os meios disponíveis agora da rede social, da mídia, né? Hoje tem uma facilidade maior. Então, depois você vai para o culto à personalidade. A gente não criticava tanto o culto à personalidade, né? Lá atrás do Mussolini, de não sei quem, e agora nós estamos criando o nosso mito, os mitos, né? Faz parte disso. E o pior de tudo, o último passo para a deterioração democrática se chama aparelhamento das instituições. Esse é o último passo. O mito é um mau uso. O mito quer dizer mentira, que é uma coisa que cai justinho no Bolsonaro. Mas, olha, eu tenho uma filha que mora em Milão, diretora da empresa lá, e esse romance aqui é uma maravilha, porque é o seguinte, ele narra o Mussolini, Benito Mussolini, é o M, né, o filho do século, desde o tempo em que ele era diretor de um jornal socialista até a conquista do poder no Congresso. A revolução dele foi no Congresso. E é muito impressionante, que à medida que eu ia lendo o livro, o Bolsonaro, por exemplo, Motochata está aqui. Motochata está aqui. Quer dizer, agora, como eu não aposto um tostão furado de fumo podre na inteligência nem na cultura do Bolsonaro, eu posso acreditar que é uma comunicação espiritual do Mussolini com ele, porque eu não acredito que ele saiba que o Mussolini tinha feito isso. O senhor pode me corrigir? O populismo ele é muito simples de fazer e ele é sempre igual, né? Ele é sempre igual. Claro que tem coisas que são normais. Você vai lá no Rio Grande do Sul, aí os gaúchos vão apresentar para aquela autoridade a cultura deles, né? Então você participa ali de um momento cultural, seja aqui, acolá e tal. Isso são coisas normais. O governante ele se relacionar com os grupos sociais, etc. Agora, o populismo, esse populismo barato, ele é igual em tudo que é canto. Fazer a motociata, jet ski, essas bobajadas aí, isso aí é tudo mais ou menos padrão. E é tudo muito inconsequente, né? É tudo muito inconsequente. E as populações, as pessoas, elas têm necessidade, até por carência de liderança, porque o Brasil vem com carência de liderança já faz um bom tempo. Se a gente olhar para o Congresso Nacional, pouca gente tem liderança, pouca gente representa exemplo, né? Então, claro que tem pessoas muito boas, que às vezes não aparecem até porque o estrago que fazem os poucos ruins é muito grande. Mas, preto no branco, a gente não tem tido tanta referência assim de autoridade, de gente séria. O general,
O senhor deu uma entrevista para a Fabríola Cidral, para o Josias de Souza, para a Carla Araújo, do UOL, uma entrevista que o senhor bateu duro. O senhor disse que o Bolsonaro tem vergonha, traidor, tal. Porque essa é a pecha que o Bolsonaro põe, por exemplo, no Moro, no Babiano. Não sei se, na época, eu não me lembro de ter visto ele ter falado do senhor, certo? Dá certo saber a sua tradição lá no Exército, mas o Nando Moura, que é um bolsonarista, que levou o Bolsonaro para a casa dele, fez entrevista com ele, relacionou aí todas as traições do Bolsonaro, mas são coisas assim, do arco, é um verdadeiro vade-mecum, né? O senhor percebeu essa tendência à traição dele? Em que momento específico da convivência de vocês? Olha, isso aí é fruto da falta de valores, né? Isso é fruto da falta de valores. Nessa entrevista do UOL aí, eles disseram o seguinte: não é uma ingenuidade sua acreditar no Bolsonaro, e deu no que deu, não é uma ingenuidade sua acreditar no Moro. Eu falei, não é. Não é ingenuidade minha. E nem é ingenuidade do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem não é problema de ingenuidade, é problema de sem-vergonhice. Foi isso que eu falei, né? Então, da onde que vem isso aí? Isso aí vem da falta de valores, da falta de compromisso. Você tem que ter. Eu aceitei fazer uma entrevista com você. Tem que ter um mínimo de respeito aos valores, de sinceridade, de honestidade, senão não dá nem para fazer entrevista, muito menos convivência. Então, quando a pessoa não tem valores, a coisa fica tudo muito, muito complicado e tudo é possível. Por exemplo, essa pecha de traição, isso aí é absoluta mentira, isso aí se chama manipulação da opinião pública. O grande traidor desse Brasil nessa fase se chama Jair Messias Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Pega o discurso de campanha, ele não disse que era contra a reeleição, mas ele disse que era contra por quê? Isso é a reforma política, ele está dizendo agora. Então, o que acontece? Ele traiu o próprio discurso dele. Ele traiu o próprio discurso. Traindo o seu discurso, promessa de campanha é promessa, não é conversa política. Eu não estou aqui fazendo política, eu estou falando o que eu sinto. E eu não posso mudar isso amanhã. Então, a traição é do Bolsonaro aos seus eleitores, ao seu próprio discurso, né? É uma traição ao país todo, porque ele é presidente do país todo, ele não está traindo só os eleitores dele, ele está traindo todo mundo. Então, essa é uma característica que ele está querendo politicamente jogar para cima de outro, e com isso aí ele tenta disseminar usando os extremistas digitais, a milícia digital, a gangue virtual, essa turma toda aí, né? Então, tem que ser bem claro, tem que dizer nitidamente, olha, o traidor desse Brasil, da nossa política, que disse que não ia fazer tomar lá da cá, não fazer tomar lá da cá significa eu vou mudar os parâmetros de negociação. Meu parâmetro de negociação não vai ser dinheiro e benefício pessoal. E fez exatamente o contrário. Fez toda a negociação dele, porque ele não sabe fazer de outra forma, porque ele é viciado nisso, e não só ele, muita gente é viciada só nesses parâmetros, de negociar só acesso a recursos financeiros e benefício pessoal. Então, é o grande traidor desse país. Ô, general, mas você sabe que o Bolsonaro, pela primeira vez na vida, me surpreendeu essa semana? E, aliás, por sorte, eu estava conversando, tinha marcado a entrevista com o senhor. Quando ele disse que ele mandou o Moro impedir que o COAF e a Receita bisbilhotassem a vida dele. Isso é um sincericídio? Ou essa é uma malandragem que eu não alcanço? Porque se ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: eu prevariquei e o Moro foi honesto. Ele está dando. Eu até fiz um videozinho, eu mandei para o senhor, não sei se o senhor chegou a ver, mas
o senhor estava viajando, dizendo o seguinte: Bolsonaro faz campanha para Moro. Porque ele disse: eu mandei ele aí intervir no COAF, na Receita, e ele não fez isso para mim. Eu vi, não lembro agora exatamente as palavras que saíram na imprensa, nem as palavras do presidente. Eram essas. Mas foi alguma coisa assim, como ele não fez nada para impedir, né? O doutor Sérgio Moro não fez nada para impedir a investigação sobre os problemas lá dele, da família. Né? E realmente o Moro não fez, então, mas era obrigação do Moro não fazer. Ponto para o Moro. É isso que eu estou lhe dizendo. Ele está elogiando o Moro e fazendo um sincero. Então, o que acontece? Nós temos que começar a pensar em construir as coisas de maneira positiva. Nós estamos presos num show de porcaria, num show de besteira, num show de coisas que não estão levando o Brasil a nada. E se nós ficarmos numa campanha polarizada, do ex-presidente com o presidente atual, isso aí vai ser uma campanha de xingacídio, né? Uma campanha de xingamento que não vai beneficiar em nada ao país. Nós temos que apresentar um projeto de país, nós temos que inquirir, a partir da virada do ano, a partir de março, né, quando se acomodam essas candidaturas todas, nós temos nas entrevistas, a imprensa tem um papel fundamental nisso, exigir compromissos de planejamento. Porque se continuar isso aí que nós estamos assistindo, pelo amor de Deus, todo dia só bobagem, 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 acusação. Aqui é mais do que bobagem. Vou lhe contar, né? E aí entram essas milícias todas aí, essas acusatórias, né? Então, isso aí, o Brasil vai ter que olhar para frente agora nessa virada do ano. E eu estou apostando no doutor Sérgio Moro, né? Estou aqui colocando a minha, como se diz, cara à tapa, para que também cobre de mim, né? Pedir para o candidato, se ele não estiver apresentando projeto, para que apresente projeto. Nós não podemos ficar fixados nesse baixo nível que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num baixo nível. Olha aqui, os jornais publicaram, o Estadão deu essa reportagem, 20 delegados da Polícia Federal foram afastados de cargos importantes porque prejudicaram algum bolsonarista. A extradição do cara do Terça Livre, o Alan dos Santos, o inquérito, não sei de quê, 20 delegados da PF. E fica lá o Alexandre de Moraes adiando eternamente um inquérito da Polícia Federal sobre a denúncia do Moro, de interferência na Polícia Federal. O que é preciso mais depois disso? Afastou 20 delegados. É aquilo que eu falei, é a nossa destruição institucional. Por falta de alguma coisa pode ser intencional, mas tem muita coisa que é natural, essa destruição das instituições. Polícia Federal, em 2017, 2017, quando desfilou no 7 de setembro, foi a única corporação que o povo brasileiro ali na esplanada levantou para aplaudir, porque era a época da Lava Jato. E a Polícia Federal foi aplaudida de pé na esplanada. Hoje, se ela passar, eu duvido que ela vá ser aplaudida de pé novamente. Aqui na Paulista, uma manifestação na Paulista em que o agente da Polícia Federal, não estava num palanque lá, foi aplaudido por uma multidão na Avenida Paulista. Então, a Polícia Federal... partidária. A Polícia Federal e outras instituições de Estado, elas precisam ter autonomia, elas não podem ser aparelhadas. Você tem transferência de delegados, você tem exoneração de função para transferência, etc. Mas não pode ser nesse volume. Isso aí caracteriza que não estão deixando a instituição se estabilizar e a tentativa de aparelhamento. A Polícia Federal é fundamental
no combate não é ao crime organizado só de tráfico, é aos grandes crimes. E um dos nossos grandes crimes, e o principal deles, porque contamina todas as instituições, é a corrupção. Então, a Polícia Rodoviária Federal não pode sofrer esse tipo... Isso, na realidade, é uma represália, isso é uma desmoralização. A Polícia Federal ela tem uma função que é fundamental para um país viciado em roubo de dinheiro público, porque esse roubo de dinheiro público ele permeia todas as atividades nacionais. É como se diz, a corrupção mata. Nós tivemos os 3 meninos que morreram agora na mão desses bandidos terríveis aí no Rio de Janeiro. Mas a corrupção mata também, só que a gente não tem o rosto da vítima identificado. Então, a Polícia Federal é fundamental, ela não pode ser aparelhada de jeito nenhum. A Polícia Federal é uma das nossas grandes instituições. Então, isso aí que está acontecendo é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma vergonha e isso é um prejuízo irreparável para a Polícia Federal e para o Brasil. A Polícia Federal ela tem muita gente capacitada, ela tem espírito de trabalho, assim como tem a Polícia Rodoviária Federal, como tem outras instituições. Então, eu vejo com muita tristeza quando alguns sintomas aí de tentativa de prejuízo à instituição. Claro que eu sou a favor de Polícia Federal com mandato, com completa independência, né? Sou radicalmente contra o foro privilegiado. O foro privilegiado, que a gente vê gente brigando aí, se matando, dando a alma para ficar no foro privilegiado. Prisão para condenado em segunda instância. Prisão para condenado em segunda instância. Essas duas coisas têm que acontecer nesse Brasil. E tem mais uma promessa do doutor Sérgio Moro, que é acabar com a reeleição. Um dos primeiros projetos. Acabar com a reeleição. Com a reeleição. Agora, eu já tomei muito do seu tempo. Eu já Pode fui falar. a favor. Fale o que o senhor... Existem 2 modelos. Né? 4+4, que teoricamente não era ruim. 4 anos. Administrou bem, vamos dar uma chance de mais 4. Ou 1 de 5. Só que esse de 4+4 no Brasil, na nossa cultura, deformou o comportamento político completamente. Está causando um prejuízo para o Brasil imenso. Então, tem que acabar com essa reeleição e botar o mandato de 5 anos, um só de 5, e estamos conversando. É compromisso do doutor Sérgio Moro acabar com isso. Se ele não fizer esse projeto, faz favor, me convida para dizer para mim que eu menti para você. E se eu não responder o telefonema, por favor, vem aqui na minha casa e diz, não, agora você vai de novo para a TV para dizer que você continua a favor da eliminação da reeleição e de que você está conversando com o candidato que você apoia. Não é possível isso, né? A Polícia Federal, mandato para a Polícia Federal, não tem que ter restrição. Eu ainda tenho uma pergunta para lhe fazer, eu já tomei muito tempo, mas eu vou fazer 2. Porque o senhor falou assim, en passant, numa questão que me interessa muito, que é a questão das Forças Armadas. Ninguém está dizendo a coisa certa. O Bolsonaro faz parte do tipo de governo populista dele, a desmoralização também da instituição Força Armada. Eu até chego a pensar que é uma vingança dele pela forma como ele saiu, pela forma como ele foi saído, pelo que o Geisel disse, que ele era um mau militar. O que é certo é que o governo dele não faz bem às Forças Armadas. Não sei se o senhor não concordar, o senhor tem. A palavra é sua, general, não é minha. O que acontece? Em qualquer governo, todos os governos, sempre teve alguns militares que participaram do governo. Tem gente em Força Armada que pode ajudar num projeto de governo. Isso aí tem. Assim como tem em outros setores, tem no Judiciário, tem no Ministério Público, tem na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, né? na AGU, na CGU. A CGU tem um monte de gente boa. Então, todas essas instituições de Estado, elas têm algumas pessoas que podem participar de um projeto político, e na Força Armada também tem. Nesse governo tem um fenômeno.
que foi o grande número de militares. Isso é proposital, que é para tentar confundir o governo com um compromisso institucional de Força Armada, que não existe, mas que a percepção da população é essa. Né? Outra coisa, um presidente que também explora o título dele. Você me chamou de General Santos Cruz, em várias entrevistas, até o pessoal pergunta, eu digo, não, me chama só de Santos Cruz, para desvincular um pouco. Apesar de que você carrega esse título e acaba não tendo jeito. Eu chego lá, a plaquinha está lá, General Santos Cruz, na mesa de entrevista. Né? Então, agora, o que acontece? O Bolsonaro ele é capitão da reserva, né? Foi para casa como capitão, foi absolvido lá na época no STM, ele tem direito do título de capitão. Ele não tem característica nenhuma de um capitão. Ele não tem característica militar nenhuma. É indisciplinado. O planejamento, a cultura. Eu não vou nem falar aqui. Se você quiser ver a diferença, você pega e escolhe um capitão do Exército, aí, da Marinha, da Aeronáutica, em entrevista que você vai ver a diferença. Então, não tem característica nenhuma de capitão, de militar. Mas ele quer confundir isso aí. E aí vem aquelas demagogias e populismo de falar o meu exército, etc. O maior desrespeito que teve com o exército com as Forças Armadas, foi tirar os comandantes operacionais sem nenhuma palavra de justificativa para a imprensa, para a opinião. Para a imprensa, que eu digo, é para a população, porque é a imprensa que transmite a informação. E para aquelas pessoas. São pessoas com quase uns 45 anos de serviço, selecionadas ao longo de toda essa carreira, que chegaram a comandante nas suas instituições e que, de repente, são exoneradas, né, sem nenhuma consideração pessoal, funcional e institucional. E depois nós tivemos os desgastes aí com o Ministério da Saúde e outros desgastes aí que eu não vou nem entrar aqui para não... Agora, o que acontece? As Forças Armadas, elas têm felizmente, elas têm um crédito muito forte, uma solidez de relacionamento com a população muito boa. E ela aguenta o tranco. Não é um aventureiro que vai descaracterizar o valor das Forças Armadas. Não é qualquer Agora eu vou lhe aventureiro... fazer a última pergunta para liberá-lo, general. A última pergunta é sobre liberdade, que é o seguinte: o Bolsonaro se pronunciou na cúpula de Joe Biden, na sexta-feira, é uma cúpula sobre democracia. E ele defendeu a antidemocracia. O que é que ele defendeu? Ele defendeu a liberdade dos blogueiros atacarem instituições democráticas, que não tem nada a ver com a liberdade de expressão, com a liberdade de pensamento. Eu quero também dizer ao senhor, como jornalista, eu considero que a liberdade de expressão tem o limite da lei. A liberdade de expressão é o limite da lei penal. Eu não posso ofender a honra de uma pessoa usando a liberdade de expressão. E, nesse caso, é grave, porque o presidente da República, falando para o mundo, defendeu a liberdade dos blogueiros dele no dia em que blogueiros hackers invadiram de forma muito suspeita o site do Ministério da Saúde e do SUS para impedir, aliás, para permitir o turismo contra a vacina. Eu não estou fazendo uma acusação, mas eu acho muito suspeito. Então, só que nesse dia, o Bolsonaro misturou tudo, defendendo liberdade de blogueiro com o Alan dos Santos, do Terça Livre, que está nos Estados Unidos. E eu acho que ele devia estar solto, eu não acho que ele devia estar preso, mas isso é outra discussão. Atacarem instituições democráticas. Ele não falou da liberdade das instituições, que, aliás, não tem se posicionado à altura que eu acho que muita gente que está frustrada com o Bolsonaro, na verdade, está frustrado com os chefes das instituições que permitem que ele faça o que ele tem feito, de demolir essas instituições. A última palavra é sua. Desculpe ter... Bom, a liberdade, né? A liberdade, em primeiro lugar, a liberdade de expressão, ela tem que ser total.
tem que ser absoluta. A liberdade de expressão, seja da mídia, seja de pessoas, etc. A liberdade de expressão tem que ser absoluta. Esse absoluto ele esbarra onde? Ele esbarra no Código Penal. Ele esbarra no Código Penal, o limite é o Código Penal. A calúnia, a difamação, né? A injúria, esbarra aí. A liberdade, a facilidade que nós tivemos com a mídia social hoje, né? Como agora nós estamos utilizando aqui uma plataforma de Zoom aqui para fazer essa entrevista, essa liberdade toda, de WhatsApp, de Telegram, seja lá do que for, ela não aboliu o Código Penal. O Código Penal não foi extinto, não. O que essa turma quer é esconder crime atrás da placa de liberdade. O que essa turma quer é isso, é esconder as suas ações criminosas atrás da placa de liberdade. Esse caso aí que você comentou, desse cidadão que está lá nos Estados Unidos, se vê o desespero para manter esse cidadão longe para não ser inquirido. Porque talvez a gente aí veja os esquemas que estavam existentes nesse conjunto de atividades aí no submundo da internet. Então, o inquérito do STF, não sou jurista, não sou formado em direito, o inquérito do STF ele foi tornado público e é só os jornalistas olharem lá. Foi tornado público, foi colocado no site do STF, né? Pode copiar, pode acessar. Então, aqueles jornalistas mais investigativos, eles que vasculhem tudo lá, que eles vão encontrar a resposta para muita coisa. O que essa turma está falando de liberdade é mentira. Isso é mentira. Eles estão querendo esconder ações criminosas atrás do conceito de liberdade. Conceito sagrado usado para justificar o conceito demoníaco, o crime. General, foi um prazer enorme conhecê-lo, travarmos essa conversa, mandá-la para 321 mil inscritos no meu canal José Neumann Pinto. E sempre que o senhor quiser me dar a honra, podemos voltar a ter novos contatos. Muito obrigado. Tá bem, nós temos que ultrapassar tudo isso agora, e o que eu peço é para todo mundo, não é só para a imprensa, não, para todo mundo, para candidatos, para diversos candidatos, para a nossa sociedade, para o nosso jornalismo, para a nossa população, pensar numa coisa propositiva, construtiva, para largar para trás esse período negro aqui, que a coisa está muito ruim, e a gente realmente construir, desaguar em final de 22, começar em 23 com uma vida nova, aí, construindo um Brasil unido, né? Um Brasil unido, onde as pessoas, mesmo aquelas com diferença uma da outra, consigam ao menos conversar. Deus te ouça, General.